Bem-vindo, Tasso. Bom, nós vamos passar agora a palavra imediatamente ao senador Paulo Paim para proferir o relatório. Senhor presidente, senadora Fátima Bezerra, o relatório que quero de pronto agradecer muito, tanto a equipe do meu gabinete, como também aqui da comissão e da consultoria do Senado, ele tem 70 páginas, né? Pela grandeza do tema em debate, que é, principalmente, na minha avaliação, a educação integral. Agora mesmo, lá na Comissão de Direitos Humanos, saiu uma recomendação de todos os painelistas, e aprovado por unanimidade, que a gente fizesse uma moção dirigida a todos os governadores, inclusive a todos os senadores, para que cada um dê sua parcela de contribuição para a educação integral e que todos os governadores adotassem a política de educação integral como forma de combater a violência, e não ficar naquele debate de diminuir a maioridade penal, como se isso fosse resolver o problema da violência no Brasil e no mundo. Mais de 70 países 70% dos países do mundo não caminharam por essa via, porque entende que não resolve. E alguns, foi dado exemplo lá, que chegaram a fazer esse processo e depois voltaram atrás, porque não é essa a forma de resolver, e foi falado muito na educação. Então, eu leio aqui, não as 70 páginas, a própria consultoria nos auxiliou, e eu faço um resumo do relatório que vai nessa linha que aqui eu tentei rapidamente fazer uma introdução. Resumo executivo do relatório. O presente relatório encontrou fundamento na resolução número 44, de 17 de setembro de 2013, que incorporou entre as atribuições das comissões permanentes a de realizar a avaliação de políticas públicas. Para o ano de 2015, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte selecionou a política de educação em tempo integral, Programa Mais Educação, a ser avaliada no âmbito das competências da comissão em matéria educacional. O trabalho é instruído com dados e informações oficiais e de pesquisas realizadas sobre o Programa Mais Educação, PME, além de se valer de esclarecedores depoimentos de especialistas e gestores da educação, que compareceram à audiência pública sobre o tema realizado aqui na comissão no dia 7 de outubro de 2015. O Programa Mais Educação foi instituído pelo Decreto 7.083, de 27 de janeiro de 2010, e pela Portaria Interministerial número 17, de 24 de abril de 2007. O programa integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, Decreto número 6.094, de 24 de abril de 2007. E é uma estratégia do governo federal para induzir a aplicação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação integral. O relatório aborda inicialmente os dilemas da conceituação da educação integral, dividida entre uma visão de escola de tempo integral e outra de educação integral, com o desenvolvimento das potencialidades humanas. Apontamos que o programa Mais Educação é uma espécie de síntese dessas duas visões, pois se escora na ideia de aluno em tempo integral, uma vez que visa a ampliar a oferta de oportunidades educativas nas escolas públicas, de forma a oferecer uma jornada escolar de pelo menos 7 horas diárias. Dados oficiais indicam que eram atendidos em 2004 nas 58,6 mil escolas participantes do programa um total de 8,3 milhões de estudantes, com o desembolso de um total de 1,1 bilhão por parte da União. O programa é implementado por meio de ações coordenadas entre os Ministérios da Educação, MEC, e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Cultura e do Esporte, sendo que as ações de outros ministérios ou secretarias federais poderão se integrar também à proposta. Atualmente, o PME
está sobre a responsabilidade da Secretaria de Educação Básica, SEB-MEC, na Diretoria de Currículos e Educação Integral, DICI, mais especificamente na Coordenação Geral de Educação Integral. O PME funciona a partir da adesão das escolas das redes públicas e estaduais, municipais e do DF. A adesão é feita atualmente por meio da plataforma do PDDE interativo, depois que a escola é selecionada pela SEB-MEC. É importante ressaltar que o financiamento oferecido pelo PME não custeia as atividades para todos os alunos da escola, mas apenas para dar àqueles selecionados conforme o plano de atendimento, que serão o público das atividades a serem desenvolvidas. Assim, em cada escola participante, teremos 2 grupos de alunos, os que frequentam atividades em jornada ampliada e os demais que continuam com a escola de turno único. As atividades acontecem no turno contrário ao das aulas regulares e devem atender o mínimo de 100 alunos, de forma que eles tenham uma jornada de no mínimo 7 horas. O PME está baseado na ideia de que as atividades educativas são necessariamente que as atividades educativas não necessariamente devem acontecer na escola, mas podem utilizar todos os espaços existentes na comunidade, o que é, na verdade, aconselhável, segundo as diretrizes do programa. Estudos têm sido realizados sobre o PME, porém, constatamos a necessidade de que eles sejam aprofundados para mostrar eficiência e eficácia da política pública. Entre os estudos mais recentes, destacamos o realizado pela Fundação Itaú Social e do Grupo Banco Mundial, com o título de Programa Mais Educação, Avaliação de Impacto e Estudo Qualitativo. Entre outras conclusões, esse estudo detectou que não há impacto do PME sobre o desempenho médio das escolas em português e nem sobre a taxa de abandono. Verificaram-se efeitos negativos em matemática no curto prazo após a adesão da escola ao programa, reduzindo esse efeito com o tempo. O trabalho reconhece a importância do PME na formulação da agenda da educação infantil, uma vez que ele inspirou novas iniciativas nos sistemas estaduais e municipais. Reconhece ainda que o programa é eficaz na ampliação de repertório sociocultural de alunos, contribuindo para a redução das desigualdades. E aponta para as necessidades de que as secretarias de educação assumam como contrapartida ao financiamento recebido pela via PDDE. O apoio ao assunto pedagógicos. Os autores do trabalho recomendam a avaliação de estudos complementares, além de outras medidas. Nesse sentido, é preciso promover mais avaliações sobre o programa e sobre seus resultados, universalizar a política de educação integral em todo o território nacional e garantir que as condições de oferta das atividades sejam iguais em qualquer escola do país. A princípio, o PME tem méritos como política indutora. Entretanto, na expectativa de universalização da educação integral, numa escola de tempo integral, ele é insuficiente e não pode ser encarado como a única alternativa. Com base nos estudos e na literatura técnica analisada, apontamos a seguir alguns problemas a serem superados e concluímos com a recomendação com vistas a aprimorar o programa. Entre os problemas, destacam aqui os problemas: inadequação dos espaços físicos relatada pelos sujeitos participantes do programa, uma vez que os edifícios escolares, muitos dos quais bastante precários, foram construídos com base no modelo da escola de turnos, centrada na sala de aula. 2. Descontinuidade no repasse de recursos para as escolas
ocorrida principalmente neste ano de 2015. 3. Falta de definição clara, advinda da ausência de uma política pública consistente sobre o tema, das bases que devem orientar as atividades do cotidiano da educação integral. Tal situação traz o risco de transformar o contraturno escolar em mero momento de reforço escolar, focado nas disciplinas tradicionais e na preparação para testes. 4. Falta de estudos específicos sobre o programa, relacionados ao rendimento dos estudantes, à realidade das escolas, ao nível da vulnerabilidade social dos alunos e do impacto do programa em seu desenvolvimento. 5. Os chamados comitês territoriais, ainda que, segundo o MEC, sejam importantes na dinâmica do programa, não são institucionalizados, nem reconhecidos por documento oficial. 6. Necessidade de redimensionar a participação dos entes federados, pois está a cargo da União a maior parte do financiamento da implantação do programa, o que é, pela lógica interfederativa, inviável. As recomendações que fazemos, afinal, são as seguintes. Primeiro, transformar o programa Mais Educação em uma política de educação com fontes permanentes de financiamento e integração curricular, de forma que a escola de tempo integral passe a ser o padrão oficial da escola brasileira. 2. Reconfigurar as edificações escolares para atender às atividades de educação integral, implementando ações para induzir os sistemas de ensino para reformar, equipar e adequar as edificações escolares à educação integral. 4. Manter o grau de vulnerabilidade como critério básico de priorização das escolas e dos estudantes escolhidos para participar do programa durante sua fase de expansão. 5. Destinar os recursos oriundos das receitas do Fundo Social do Pré-Sal para a educação integral no orçamento da União e assegurar outras fontes de financiamento com cronograma consistente que permita às escolas trabalhar com segurança financeira. 6. Elaborar diretrizes para a educação integral, considerando a integração curricular na perspectiva da educação integral na elaboração da Base Nacional Comum Curricular. 7. Incluir nos planos de carreira a previsão da formação de profissionais para atuar na educação integral, bem como jornada docente em uma única escola. 8. Sugerir ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, a elaboração de estudos específicos sobre o rendimento dos estudantes participantes do programa, avaliando o impacto do MEC na aprendizagem, bem como em competências e habilidade não quantitativas, como sociabilidade, competências emocionais e etc. 9. Recorrer ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria específica no programa Mais Educação. 10. Institucionalizar os comitês territoriais por meio de documento oficial pelo Ministério da Educação, de forma que eles possam participar na elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas de educação integral. 11. Estabelecer novas contrapartidas dentro das condições financeiras de cada ente federado, garantindo-se a continuidade das ações e a sinergia entre as diferentes instâncias federativas. 12ª sugestão, redefinir os critérios de ponderação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, do que trata o artigo 12, parágrafo 2º e os incisos 1º do artigo 13 da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, de forma a aumentar o valor recebido em cada rede por aluno matriculado na educação integral. 13. Aproveitar a redução da demanda por educação em algumas cidades ou áreas específicas dos centros urbanos, que pode proporcionar a ociosidade de espaços físicos e recursos humanos para ampliar o atendimento em educação integral. 14. Formar uma subcomissão nessa comissão para acompanhar o cumprimento da meta 6 do PNE, que trata da educação integral. Por fim,
concluímos esse relatório com a apresentação da lista de proposições em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre a educação integral. Entre elas, destaca-se a proposta da emenda à Constituição 28 de 2015, que altera o inciso 2º do artigo 208 da Constituição Federal para instituir, entre as obrigações do Estado para com a educação, a progressividade, universalização da educação básica em tempo integral. De acordo com as informações levantadas, é possível constatar que a educação integral ganhou importância na agenda política e na agenda educacional. Isso se refletiu no aperfeiçoamento da legislação sobre o tema, na expansão de diversos programas para o país como um todo e, o que é mais visível, no crescimento das matrículas em educação integral. Muito disso se deve ao programa Mais Educação. Senhora Presidenta, nesse sentido, a intenção inicial do programa de ser uma ação indutora de educação integral parece estar cumprida. Chegou a hora de dar um segundo passo, um passo mais ousado, que é de transformar o programa numa política de Estado, com a atuação integrada dos sistemas de ensino nas 3 esferas da Federação. Esse é o relatório, senhora Presidenta. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Os senhores senadores e senadoras que aprovam o relatório queiram permanecer como se encontram. Aprovado. O relatório, nos termos do artigo 96, parágrafo 3º do Regimento Interno do Senado Federal, portanto, agora, uma vez aprovado, ela será encaminhada a matéria à mesa para as providências cabíveis.